Coloca a sua voz, Amandinha, para a posteridade na mídia internautica. Você está sendo digitalizada para a eternidade. Começa, então? Coisa. No ano 2550, quando acharem essa gravação, vão ver o seu rosto e dizer, nossa, essa é uma ancestral de 500 anos atrás e a voz dela era essa. Você mandou que coisa fantástica? Tá vendo? Olha. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. não. A gente já começou o item 10, a gente está lá embaixo. Está no 1, 2, 3, no quarto parágrafo. Uma variante de... Tá. Isso. É uma variante, exatamente. Tá. Uma variante dessa opinião consiste na de não ver nas comunicações espíritas, em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, senão a intervenção de uma força diabólica, novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Mas peraí, Amandinha. Amandinha, dá um minutinho só aí. Ô, Claudinho, Proteu não foi aquele cara legal que nos trouxe o fogo para os humanos? Não, quem trouxe o fogo foi Prometeu. Prometeu, você está confundindo. Proteu era uma outra divindade que tinha a capacidade de se transformar, se mudar, né? Ele mudava a forma dele diversas vezes. Entendeu? Tá legal. Porque eu pensei que esse cara aqui não era para enganar. Pois ele foi castigado, exatamente, o Prometeu, né? Ele foi castigado por nos trazer o conhecimento, não por nos enganar. Valeu, Claudinho. Então, Proteu é realmente um cara enganador, é isso? Ele tinha o dom da premonição também. Como é que é? Ele sabia prever o futuro, mas ele era muito procurado por todo mundo, então ele se transformava, né? Ele mudava a forma dele para ninguém reconhecê-lo. Então ele era um Deus que tinha um dom da transformação. Ele mudava conforme o gosto dele e as necessidades dele, ele mudava de forma para, vamos dizer assim, que os outros não o reconhecessem. E normalmente ele mudava dessa forma com uma forma monstruosa, para o pessoal ficar com medo dele e não chegar perto. Só aqueles corajosos mesmo que enfrentasse essa aparência dele que ele achava digno de verdade de beleza. Ele. Amandinha, toca aí então. Beleza, Amandinha, maravilha. Não a cremos suscetível de um exame sério, por isso nela não nos deteremos. Ela se encontra refutada por aquilo que dissemos. Aditaremos somente que assim fosse, seria preciso convir que o diabo, algumas vezes, é bem sábio, bem razoável e, sobretudo, bem moral, ou que há também bons diabos. Continua? Como crer, com efeito, que Deus não permite, senão ao espírito do mal, de se manifestar para nos perder, sem nos dar, por contrapeso, os conselhos dos bons espíritos? Se ele não pode, não tem poder, se pode e não faz, isso é incompatível com a sua bondade. Uma ou outra suposição seria uma blasfêmia. Notai que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, do momento que elas existem, isso não pode ser senão com a permissão de Deus. Como crer sem impiedade que ele não permite senão o mal com exclusão do bem? Uma tal doutrina é contrária às simples noções do bom senso e da religião. Tranquilo, Amandinha, maravilha. Isso aí. Que não pode ter duas verdades absolutas, né? Você não pode ter um Deus absoluto e nenhum diabo absoluto. Ou é um ou outro, porque se tiver os dois, não tem algo absoluto, né?
Deus é Deus ou não é Deus. Se tivesse dois Isso. absolutos, teria que ter um acima dele. Sim. Então, essa ideia de demônio, essas coisas aí, ela dá... E ele coloca aqui também assim que como acreditar sem cometer impiedade que ele só permita o mal com exclusão do bem? Ou seja, aquela história, toda manifestação mediúnica é sempre do diabo, nunca pode ser de um espírito bom. Né? Seria muito estranho isso. Agora, o que eu gosto aqui... Agora, eu não sei como é que está, digamos assim, a tradução de vocês, porque a minha tradução é da ID, que é do Salvador Gentili, tá ok? Só aqui no Salvador Gentili, ele coloca o mal com L. Aonde? E o mal com L não é o mal de perverso ou de ruim. O mal com L sempre é o mal da ignorância. Então, aqui não seria o espírito do mal do perverso, seria o espírito do mal, o espírito ignorante. O meu tá mal com U. O meu tá mal com L. O meu tá mal... É que eu não sei onde vocês estão, porque notar que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, as manifestações a partir do momento que elas existem. Deixa eu ver se tem outra... Aí depois, no final, ele permite o mal... Aí, com L, com exclusão do bem, que ele faz a pergunta, o meu tem 2 mal aqui. O meu também tem. E o seu, Amandinha? O também. Porque o mal com U é o oposto de bom. O mal com L é o oposto de bem, entendeu? Uhum. O meu aqui nas duas situações está mal com L. Na última o meu tá mal com L, né? Porque se nós entendermos aí, gente, olha, isso vale uma discussão para a gente poder entender bem o texto. Porque o mal com L, o oposto de mal com L, não é bom. É o mal e bem. Quer dizer, então aqui seria como crer com efeito que Deus não permita senão ao espírito da ignorância. Então, porque esse mal com L é diferente do bem. O mal com U, o mal de perverso, ruim, aí é o bom. Então, eu peguei aqui numa busca que eu fiz aqui, diz o seguinte, mal com U é sempre adjetivo, significa ruim, imperfeito, que causa prejuízos. É antônimo de bom, faz o plural com maus e o feminino é má. Aí, Claudinho, já mal... Nessa parte... Já o mal... Calma aí, deixa eu falar. O mal com L. Nesse mal com U aí, aí cai bem nessa frase aqui, notar que admitir a comunicação dos maus espíritos é esse... Dos ruins espíritos, dos perversos, do bem. É o ruim imperfeito. Isso, agora continua. Já mal... Continua aí, Claudinho. E o mal com L? Mal com L pode ser classificado como advérbio de modo, quando indica incorretamente, erradamente. Aí, como é que é? Antônimo de advérbio bem. Mal com L pode ser classificado como advérbio de modo, quando significa incorretamente, erradamente. Ou seja, algo de errado que a pessoa fez. Não é algo sendo, vamos dizer assim, a pessoa não foi má, ruim. Ela cometeu um erro. Não é algo com intenção. E aqui... Claudinho, por favor, leia a frase dessa maneira, como você nos explicou que está no dicionário. Não, mas aí é a segunda frase, a frase de baixo, Jorjão. Aí é a segunda frase. É como crer com efeito que Deus não permite senão ao espírito do mal com L. Aí é que está, temos que ler essa frase da maneira como o Claudinho colocou, um antônimo ou um advérbio. No final já da frase, esse mal com L. Olha lá, ele permite o mal com a exclusão do bem, que ele faz uma pergunta, já está no final, na última linha ou penúltima linha. Sim. Aqui é mal com L. Aqui é mal com L, lá em cima é mal com U. Mas a primeira frase desse parágrafo, o mal é com L.
Olha lá, como crer com efeito que Deus não permite senão ao espírito do mal de se manifestar para nos perder, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos. Só que mal, aí, como você falou, é um advérbio. Então, esse primeiro mal, no começo, logo no começo do parágrafo, eu entendo que deveria ser mal com U. O meu tá com L. Eu entendo que tinha que ser mal com U. O meu também tá com L, por isso que eu fiquei espantado. Então, eu acho que a tradução aqui não captou bem, na verdade, a ideia. A ideia aqui, quando ele fala que Deus não permite senão ao espírito do mal manifestar-se, é mal da pessoa que é ruim. Isso. Então, esse deve ser mal com U. Demônio. Também está achando que sim. E aí, no final, quando ele fala que isso, como acreditar sem cometer impiedade, que ele só permita o mal, aí esse aí deve ser com L, que é espíritos que cometam, vamos dizer assim, erros, né? Pessoas que não sabem o que é o certo e o que é errado. Isso, aí só deixa esses espíritos. Sim, exatamente, porque aqui ele colocou corretamente. Amandinha, você entendeu isso daí? No meu também tá com os dois, estão com mal com L. Eu entendi. Porque é o seguinte, porque essa penúltima frase aqui, olha, como crer sem impiedade que ele não permite senão o mal com L, com a exclusão do bem. Porque aí esse antônimo, esse advérbio aí, realmente mal com L, é o anterior, o oposto é bem. Então esse primeiro mal aqui deveria ser com U, de perverso, de erro. Rasga o seu, adota o meu, que o meu tá melhor. O meu aqui é do Herculano Pires. Poxa, o Herculano não erra nisso, caramba. Ô, Claudinho. É a revisão depois. É a revisão que Claudinho, olha, toda a tradução do Herculano tem sempre milhões de explicações no rodapé. Tem alguma explicação dele aí embaixo, não? Porque praticamente o Herculano escreve um livro dentro do próprio livro. Já perceberam isso, né? Não tem isso aí, não. Eu acho que passou despercebido para ele esse Eu acho que nem é despercebido para ele. Você tem que pegar a primeira edição desse livro para comparar. E pode ser que essa revisão deve ser lá pelos casos da 20, já alguma coisa. Os editores lá fizeram a revisão aí, foi aquele meio mané no português, né? Que não soube. Uma edição da FESP. Mas quem quer não, então é boa. Porque o Herculano, Babu, ele tem esse problema. Que o Herculano escreve um livro dentro do próprio livro. Ele procura ensinar tanto os Aí que eu falo, você tem que pegar a primeira edição desse livro que o Herculano traduziu para comparar que esse erro aí agora, dessa edição, pode ser do editores da nossa época que fez a revisão e trocou ali por... Esse meu aqui, ele é antigo, é da 5ª edição de 1991. Então realmente ele deixou isso daí. Eu vou ver em outras edições dele para ver como é que tá nesse trecho aqui. Então, e aí, Amandinha, alguma dúvida aí? Não, por enquanto não. Vocês estão comentando assim, aí tá tudo certo. Não vai muito na gente não, filho. Coloca a sua dúvida também, porque aqui realmente dá uma confusão. Porque ele coloca bom e mal com L, é um negócio complicado. E a palavra a gente tem que entender bem o que ela quer dizer, senão a gente não entende muito bem. Uhum. Coisas da língua portuguesa. Reclama com os portugueses. Foram que eles inventaram isso. Proteu, eu nunca nem ouvi falar. Aprendi hoje. Eu tinha uma coisa na cabeça que era de Deus, porque o Prometeu, na verdade, o Claudinho consertou bem, por isso que eu achei estranho ele falar que o Prometeu ele foi castigado por nos trazer alguma coisa boa. Os deuses não queriam que nós conhecêssemos o fogo, e ele trouxe para a gente. E aí foi condenado
a ter um fígado comido por uma águia que sempre se renovava o fígado dele. Ô, cachiguinho miserável esse. Quando ele pensava que o fígado ia acabar com o problema, o fígado voltava numa boa. É isso aí. Gente ruim, cara, esse povo. Esses deuses seus aí, Claudinho, são muito ruins para inventar castigo, hein? Meus não, porque eu não sou grego, eu sou romano. Mas são deuses gregos, não tem nada a ver com Roma. Não, mas vem cá, vocês romanos, meu amigo, vocês copiaram, deram só uma lustradinha, um novo verniz nos deuses, cara. A gente só fez Ctrl+C, Ctrl+V. É isso. Quem continua lendo aí? É o item 11. Bora lá. Então, que espíritos? Um fato interessante, dizem, é que somente se fala com o espírito de pessoas conhecidas e pergunta-se por que só eles se manifestam. Essa afirmativa é um erro proveniente, como muitos outros, de uma observação superficial. Entre os espíritos que se comunicam espontaneamente, há para nós muito mais desconhecidos do que ilustres. Eles se designam por um nome qualquer e muitas vezes por um nome figurado ou característico. Quanto aos que se evocam, a menos que não seja um parente ou um amigo, é bastante natural evocar os que são conhecidos. O nome das pessoas ilustres impressiona mais e por isso que são mais notados. Então, bora. Considera-se estranho também que espíritos de homens ilustres venham familiarmente ao nosso chamado e se ocupam por vezes de coisa insignificante em comparação com as que realizaram durante a sua vida. Não há nada de espantoso para aqueles que sabem que o poder ou a consideração que esses homens desfrutaram na Terra não lhe dá nenhuma supremacia no mundo espiritual. Os espíritos confirmam isso, as palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. O que se deve entender como a categoria que cada um de nós virá ocupar. Assim, aquele que foi o primeiro na Terra pode ser um dos últimos no mundo espiritual. Aquele diante do qual curvávamos a cabeça numa vida, pode vir entre nós agora como mais humilde operário, porque ao deixar a vida deixou toda a sua grandeza. E o mais poderoso monarca talvez possa estar abaixo do último dos seus soldados. Tudo tranquilo? Nossa, começa o meu assim, ó. Uma coisa bizarra acrescentam. O meu começa, é estranho, acrescentam, que só falem de espíritos de personalidades conhecidas. Cada tradução eles colocam umas palavras diferentes. É que as palavras antigamente tinham outro significado também, além do que Quem nós continua aí? conhecemos. Claudinho, vai o senhor agora, depois é o doutor Jorginho, que vai esquecer a pizza. Então, vamos lá. Item 12 da identificação dos espíritos. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores apresentam-se muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, portanto, assegurar que aqueles que dizem ter sido Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre alguns adeptos bastante fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos,
mas perguntam que controle podemos ter da sua identidade. Esse controle é, de fato, bastante difícil de realizar, mas se não pode ser feito de maneira tão autêntica como por uma certidão de registro civil, pode sê-lo por presunção através de certos indícios. Tudo certo aí? Tranquilo. Tudo tranquilo, continue. Beleza. Quando se manifesta o espírito de alguém que pessoalmente conhecemos, de um parente ou de um amigo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem corresponde com perfeição às características que conhecíamos. Isto já é um indício de identidade. Mas a dúvida já não será certamente possível quando esse espírito fala de coisas particulares. Lembra casos familiares que somente o interlocutor conhece. Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais com a linguagem do filho. Passam-se algumas vezes, nessas evocações íntimas, coisas impressionantes, capazes de convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido é, muitas vezes, aterrado com as revelações inesperadas que lhes são feitas. Certo? Perfeito. Quanto mais recente você recebe uma comunicação, mais esse vício da linguagem da pessoa ainda está aparente, né? Porque conforme desencarnou há mais tempo, ele já perde esse vício das linguagens. Perde detalhe. Sim. Outra circunstância bastante característica favorece a identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda geralmente com o espírito evocado, reproduzindo-se exatamente a mesma de cada vez que o mesmo espírito se manifesta. Constatou-se inúmeras vezes que para pessoas mortas recentemente, a escrita revela a semelhança flagrante com a que tinha em vida. Tem-se visto assinaturas perfeitamente idênticas. Imaginando de citar esse fato como uma regra, sobretudo como constante, mencionando-mo como coisa digna de registro. Gente, olha, aqui é importante a gente fazer essa colocação de Kardec, porque, na verdade, em relação à escrita, depende muito da condição do médium que esse espírito tenha. Porque se ele for um médium mais intuitivo, ele não vai se permitir que a sua mão seja guiada. Então, normalmente, essa coisa de escrita, pelo menos atualmente, o único médium realmente bem capacitado para isso, depois de um bom tempo, foi o Chico Xavier. Que as pessoas, inclusive, podiam pegar a assinatura. Mas Divaldo Franco não tem essa característica. Tem sim, em função de passar detalhes. Mas como realmente ter uma grafia semelhante ao morto, somente médios muito bons, tendo essa condição de soltura, de maior condição. Por isso que ele fez bem em colocar como se fosse uma nota. Pode ser um fato de, digamos assim, nota, mas não é uma realidade para a gente esperar que o médium consiga fazer isso. Se for psicografia, normalmente perceber se tem detalhes íntimos que ele coloca, tipo chave, né? Por exemplo, assim, o Claudinho, se fôssemos colocar, vai dizer: continuo não acreditando em disco voador. Eu falei: já sei que é o Cláudio. Aí, entendeu? Mas você que se colocar, Jorjão, que eu me enganei. Aqui de cima, eu vi disco voador comprovado. Isso vai ser difícil acontecer. E além dessa condição do médio também, de deixar assim, ser um pouco mais mecânico, ele volta no começo da frase também falar dessa recente desencarnação do espírito. Ele consegue manter a letra ainda mais próxima daquilo que encarnado. Conforme vai passando o tempo, ele já não liga muito para a letra, né? Exatamente. Para o médium, ele imitar a caligrafia
a assinatura, ele tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser uma incorporação mesmo. Tem que ser mais mecânico, né? Sim, o médium mecânico mesmo. O espírito... O espírito, ele tem que ali, ele tomar posse do braço da pessoa para escrever exatamente igual, senão não consegue mesmo. Exatamente. Porque, para quem não participou ainda de grupo mediúnico, eu acho que a Amanda não teve essa experiência ainda, às vezes a gente é muito enganado de esperar que isso aconteça. Mas isso é raro de acontecer. Não significa que o médium não esteja recebendo mediunidade, entendeu? Mas ele tem que ser um médium muito, muito treinado. Poucas pessoas treinam essa mediunidade de maneira constante. Praticamente, você pensa bem, o Chico só começou a escrever cartas consoladoras praticamente depois de uns 30 anos de mediunidade treinada, muito assim, e fora a sua condição de moral. Por isso que hoje em dia tem muito médico que escreve cartas consoladoras e que não tem essa moral, e é um negócio perigoso a gente acreditar nisso. Não que não precisa acontecer, mas igual o Chico, eu não conheço outros. Ô Claudinho, a gente só... Como vai ficar gravado isso para a posteridade, daqui a 200 anos vão assistir isso aí, só toma cuidado quando você coloca essa possessão do braço, porque o que acontece? Na verdade, o médium anula a sua influência do músculo dos membros da mão e deixa o espírito utilizar, não que ele toma conta realmente, o médium, o espírito... o médium mecânico, né? Seria chamado médium mecânico. Ele, tipo, nos membros. Aí o espírito comunicante toma emprestado, vamos dizer assim, né? Eu lembro de ter lido, eu não lembro exatamente os termos, fala no livro sobre perispírito, em que há vamos dizer assim, é como se fosse um entrelaçamento do perispírito, do espírito comunicante, com o do médium. Isso possibilita que o espírito utilize o braço do médium para escrever. Isso, além desse entrelaçamento, o espírito do médium, ele cessa de agir na musculatura, ele para de agir para deixar o outro agir. Sim. Gente, Claudinho, vem aí no seu PDF que você tem, é um livro do Ernesto Bozano, é o livro mais importante sobre mediunidade. É um livro que fala assim, literatura de além-túmulo. É quando ele explica como se avalia uma mensagem espírita. Ernesto Bozano. Tem certeza que o título é esse? Eu sei que é de além-túmulo, que eu acho que eu estou esquecendo a primeira parte. Ernesto Bozano. É como se avalia uma mensagem espírita. Ele explica exatamente a mediunidade que você... Literatura de além-túmulo, uma coisa assim. É que eu esqueci a primeira parte. Vou ver se eu acho pelo autor. Ernesto Bozano. Se eu tiver aqui também, né? Não sei se tem. Deve ter aí. Literatura de além-túmulo. O que eu tenho dele aqui é A Crise da Morte, A Alma nos Animais, Animismo e Espiritismo, Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, Xenoglossia. Não, tem outro livro dele aí. Ernesto Bozano. Como é que é o título? Literatura de além-túmulo. Ernesto Bozano. Claudinho, já te manda aí, olha no chat aí, Claudinho. Olha no chat do grupo aí. Eu achei aqui. Não sei se tem para baixar. O que eu mandei tá para baixar. Depois você olha aí no chat. Vamos voltar para a aula, senão aí se perde. Viu, Amandinha? Olha, pessoal, esse livro... Como é que é mesmo? Beleza. Esse livro, gente, explica exatamente isso aqui. Exatamente sobre o médium mecânico e qualquer mensagem, como você tem que avaliá-la para saber se ela é verdadeira ou não.
E fala, inclusive, do melindre do médium de se avaliar. O perigo do médium que se sente médium, se fala assim, olha, essa mensagem não está muito correta, tal. Mas é um livro, para quem estuda a mediunidade, muito importante. Eu achei aqui já. Já baixa aí, já, Claudinho, ó. Já baixei. Vamos lá. Vambora. E esse livro, Os Animais Têm Alma, foi a primeira pesquisa científica feita por um espírita sobre os animais. Isso foi escrito em 1911, cara. Leiam também, viu, Amandinha? Leia esse livro também, que é muito bom. Os Animais Têm Alma, do Ernesto Bozan. Tem uma pesquisa sobre materialização, percepção dos animais, é uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Um trabalho excelente. Então vamos lá, vamos seguir? Vamos seguir. Os espíritos que atingiram um certo grau de depuração são os únicos libertos de toda influência corporal. Mas quando estão completamente desmaterializados, esta é a expressão de que se servem, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até mesmo das manias que tinham na Terra. E este é ainda um meio pelo qual podemos reconhecê-los. Mas chegamos ao reconhecimento, sobretudo, através de uma multidão de detalhes que somente uma observação atenta e contínua pode revelar. Vêem-se escritores discutirem suas próprias obras ou suas doutrinas, aprovando-lhes ou condenando-lhes certas partes. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Todas as coisas, enfim, que são pelo menos provas morais de identidade, as únicas que se podem invocar tratando-se de coisas abstratas. Gente, nessa colocação, podemos fazer uma pergunta aqui, né? Hoje em dia, na Revista Espírita de 67, se não me engano, é fevereiro ou março, tá? Ele coloca sobre uma tendência naquela época, já que você começou a se colocar, que era o espiritismo sem espíritos. Tinha alguns caras que estavam discutindo que os espíritos não ensinavam nada de novo e bastava a filosofia, correto? Chama-se, tem até esse título, o espiritismo sem espíritos. Se você achar a Revista Espírita aí, vocês vão achar esse texto. Agora, a pergunta eu realmente acho que hoje o nosso espiritismo, ele está sem espíritos. Ou seja, nós não temos, digamos assim, mais comunicações. As pessoas só vão buscar a escrita do seu parente para ficar falando por que ele morreu, do que morreu. Durante 30 anos, o cara tem que contar a história de como é que ele foi assassinado. Quer dizer, pô, isso é uma bobagem. Mas não tem comunicações morais mais. Interessante isso. Você pensa bem, tem casa espírita que não tem trabalho mediúnico. Eu acho isso um pouco errado. Eu acho que a casa espírita... Tem outra matéria, acho que na Revista Espírita 60 ou 61, que ele faz isso aí. O espiritismo só... que tinha um pessoal que falava que era para fundar vários centros espíritas na casa, que era tudo... Ele disse, mas se a gente tiver médio, aí ele manda estudar. Você não precisa criar um centro de estudo de espiritismo e ter médio, é só você estudar as obras, debater. Tem esse artigo também, em 60 ou 61. Tem. Mas hoje em dia, não condena essa parte. Tipo, já que até Kardec falou, se ele não tiver médio, trabalha com o que tem. Mas o problema, se não estuda nem o livro dos espíritos, a maioria das casas, fica muito ainda no evangelho, e ainda você precisa, então, médio, para conhecer a obra de Kardec, já não tem muito. E você ainda precisa ter uma pessoa, além de médio, sim, com base doutrinária, que tenha conhecimento da doutrina, para poder o espírito exercer, poder falar através dele. Senão, a maioria das mensagens que se recebe hoje no centro espírita é mais ligada ao evangelho do que
alguma coisa assim mais moral, filosófica, vamos dizer assim, né? Alguma coisa assim, para nesse é mais em relação à interpretação do Evangelho de novo. É, o problema é que, assim, tem algumas casas que eles não estudam nem o livro dos médiuns. Como é Uhum. que você vai ter atividade mediúnica se as pessoas não nem sequer estudaram a obra básica que fala sobre mediunidade? Que é difícil. E isso aí por isso que não, e só conhece o Evangelho, então fica nessas mensagens recebidas mais em tom evangélico do que uma parte filosófica ali só. Além de não estudar o livro dos médios, não conhece o restante da obra doutrinária, né? Outros autores, que nem o Bozano, Denis e vários outros, só ficam no Evangelho e acabou no Evangelho as coisas. E acabou. Então é difícil. O espírito que vai se manifestar ali não tem tipo, material para trabalhar com o médium. Exatamente, eu também vejo assim também, eu tenho essa noção. Mas eu acho que esse problema nos esfria um pouco como espiritismo, porque se a maioria não estuda o livro dos médiuns de maneira correta, como a gente está fazendo aqui, procurar tal, como é que está sendo feito, então, os trabalhos mediúnicos, né? Praticamente que é aquela coisinha com espíritos, estou passando mal, não, lê o evangelho. É É um isso. negócio muito, muito complicado. É porque aí vira praticamente um centro, ele vira um centro de mediunidade pela prática e não pelo conhecimento. Então acaba que não diferencia muito de outras casas que não se intitulam, vamos dizer assim, espírita, né, não segue as obras básicas, o pessoal vai mais pela prática. Então, o espiritismo prático, né, sem conhecer as obras, você pode fazer muita bobagem, fazer e falar muita bobagem. Uhum. Quando eu dou aula em terreiro de Umbanda, eu vejo muito isso também, porque eles lá, o trabalho deles é puramente fenomênico. Hoje em dia tem um pouco mais de estudo, mas mesmo assim, eles não entendem muito o mecanismo da mediunidade, como é que é a incorporação. Eles acreditam realmente que o espírito incorpora na pessoa. E eles esperam isso mesmo. Só que eles se condicionam ao atabaque, às palmas e à música. Um dia eu fiz um teste com eles, no terreiro que eu tenho aula aqui, eu falei, gente, vamos dizer que hoje não tem atabaque aqui, o cara faltou, vocês não podem cantar, e vocês confiam nos seus guias? Confiam, beleza, então, vamos mentalizar na linha de caboclo, por exemplo. Ninguém recebeu guia, só uma pessoa. E ela já tinha estudado mediunidade um pouco, né, nos cursos mediúnicos do Centro Espírita. Porque eles estavam esperando a música para, sabe o condicionamento mediúnico? Para você ligar na chave. Esquecendo que é só você mentalizar e, né? Não que na Umbanda não tenha um fenômeno, não tem incorporação, os guias não venham, entendeu? Só que eles condicionam o movimento para poder ligar essa chave. Esse é o problema. Fala, Claudinho. Porque a música, o atabaque e tudo mais, parece que funciona como um gatilho, né? Sim. Sem isso eles não conseguem. Sem os batuques, né, Jorge? Eu já fui em casa de Umbanda. Que nem nas casas espíritas também, na sala, o pessoal coloca aquela musiquinha bem suavezinha, se tirar aquilo, o pessoal reclama também que não tem aquela música para se envolver, né? Ela funciona como, vamos dizer assim, como um meio pelo qual a pessoa entra em contato, né? Vamos dizer assim, é como se fizesse, né, criasse o clima para você poder entrar em contato com o espírito. A gente sabe que, na verdade, isso é coisa mental, né? É um condicionamento que é mental. Sim. Você não precisa nada disso.
Mas faz parte é quase uma coisa cultural. No caso da Umbanda, é uma coisa cultural. Não tem como você tirar tudo isso, porque aí não é mais Umbanda, né? Aonde eu assisti, não sei se a Amanda ou se vocês já foram lá, mas aonde eu assisti uma Umbanda numa condição hoje, aonde todos já deveriam estar, foi no Mãe Maria, aí em São José, perto do coisa. Mas mesmo assim, ele já tem um pequeno atabaque bem suave, né? Mas eles estudam, já não tem fumo, né? Eu achei que realmente ainda a música é um catalisador. Você teve lá, Dia? No Mãe Maria? Eu só tive lá, eu conheço lá de Umbanda, só lá. Fui, acho que umas 2 vezes. Lá no Mãe Maria, eles estudam, eles fazem o ESD da FEB também. Estudo do ESD. Sistematizado da doutrina espírita. Eu vi... da Federação Espírita, da FESP. Eu vi esses dias atrás, numa reportagem, falando sobre a questão do vírus e as práticas dos pajés indígenas. Então, aí mostrou lá um pajé, ele fumava, né, e assoprava fumaça na cabeça do índio lá, né? Então, isso fazia parte do processo de cura deles. Então, do pajé mesmo, é a defumação. Né? Então, vamos dizer assim, a gente sabe que não tem nada a ver com a fumaça. Né? Fumaça não quer dizer nada, mas muito pelo contrário, fumaça do cigarro prejudica. Mas faz parte ali daquele conjunto de tradições indígenas. E eles acreditam que, soprando a fumaça na cabeça ali, ele vai ser curado. Então faz parte daquele processo que no espiritismo a gente entende que você tem que entrar naquela comunhão mental para ser curado. Se você não entrar nessa comunhão mental, você não está aberto para receber a cura. Então, sim. Não tem nada a ver com a fumaça. Mas, Claudinho, essa cultura nossa da defumação, mesmo a pagelância, pensa bem, a pagelância é a religião ancestral do Brasil, né? Você pensa bem, nos tempos antigos, eu não gosto muito da palavra pagão, porque pagão foi uma criação da religião cristã, né, para desvalorizar as doutrinas antigas. Mas nos tempos antigos, eles faziam a deformação, até na Igreja Católica, nas antigas missas, o cara passava aquele turíbulo com incenso. Sim. Isso é uma prática pagã de defumação. Sim. O cheiro bom, o cheiro agradável do incenso, nos tempos, ajudavam a... não sei se é verdade isso, mas conta-se que no templo de Delfos, quando a Sibila ia fazer a sua profecia, ou ia responder o atendimento, ela ficava sob um tripé sulfuroso, ela respirava os gases assim, meio adormecentes, para poder ficar, digamos, mais solta para a vibração, entendeu? Eles usavam um tipo de ervas também, que eles queimavam e soltavam fumaça. No caso do Templo de Delfos, eu li uma reportagem que, assim, o que as pesquisas chegaram a constatar é que naquela região ali é uma região onde tem fissuras vulcânicas. Então, elas ficavam sobre uma região em que gases vulcânicos subiam, e esses gases tinham um poder, vamos dizer assim, que deixava meio que a pessoa meio que fora, né, de si, meio zonzo, alguma coisa assim, era um tipo de um gás meio que entorpecia a pessoa. E aí, acredito eu, né, pelo conhecimento que a gente tem do espiritismo, esse entorpecimento fazia com que a pitonisa ali, ela se desprendesse um pouco do corpo físico e ela conseguia ver e ouvir os espíritos. Por isso que ela fazia, né, trazia, né, as mensagens que seriam dos deuses, né? Brasil, continua o senhor aí agora. Bem, então vamos lá. Se, pois, a identidade do espírito, e esse espírito é letra maiúscula,
Evocado pode ser, até certo ponto, estabelecido, em alguns casos, não há razão para que não seja em outros. E se não há, para as pessoas cuja morte é mais antiga, os mesmos meios de controle se tem sempre o da linguagem e do caráter. Porque seguramente o espírito de um homem de bem não falará como de um homem perverso ou debochado. Quanto aos espíritos que se enfeitam com nomes respeitáveis, eles se traem pela sua linguagem e suas máximas. São aqueles que se dissesse Fénelon, por exemplo, e que ofendesse, não fosse senão acidentalmente o bom senso e a moral. Mostraria, por isso, a fraude. Se, ao contrário, os pensamentos que ele exprime são sempre puros, sem contradição e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivos para duvidar de sua identidade. De outro modo, seria preciso supor que o espírito que não prega senão o bem pode conscientemente empregar a mentira, e isso sem utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos se reúnem em grupos e famílias. Ora, o número de espíritos é incalculável e estamos longe de conhecer a todos. A maioria não tem o mesmo nome para nós. Ou seja, na verdade, o que a gente tem que se apegar mesmo é na mensagem e saber decifrar se essa mensagem é de uma utilidade, se tem alguma coisa positiva ou não, se ela não é sofista e tal. E esse livro do Ernesto Bozano, ele faz todo um script de como você vai analisar ponto a ponto para evitar o máximo possível a enganação do sofisma, né? De espírito que escreve muita coisa, muito bonita, e a mensagem em si, ela não vale nada. Não tem fundo, né? Só fica na superfície ali só. Exatamente. Só fica na enrolação. Um espírito da categoria de Fénelon pode, pois, vir em seu lugar frequentemente, mesmo enviado por ele como mandatário. Ele se apresenta sob seu nome porque lhe é idêntico e pode substituí-lo, e porque nos é preciso nome para fixar as ideias. Mas que importa, em definitivo, que o espírito seja realmente ou não o de Fénelon? Do momento em que ele não diz senão coisas boas e que fala como teria dito o próprio Fénelon, é um bom espírito. O nome sob o qual faz conhecer-se é indiferente e, frequentemente, não é senão um meio de fixar nossas ideias. Não seria o mesmo nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos, a identidade pode ser estabelecida por prova de alguma forma patente. De resto, é certo que a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma multidão de enganos, e que isso pode resultar em erros e, frequentemente, em mistificações. É essa uma dificuldade do espiritismo prático, mas não dissemos jamais que esta ciência era uma coisa fácil, nem que se podia aprendê-la brincando, não mais que nenhuma outra ciência. Não será demasiado repetir. Fala, ela exige um estudo assíduo. Não, pensei que você tinha caído. É que cortou. Diga, gente. É que você deu uma travada. Repete aí a partir de nunca mais. Nunca será demais repetir. Nunca será demasiado repetir. Ele exige um estudo assíduo, frequentemente, longo demais, não podendo provocar fatos. É preciso esperar que eles se apresentem. E, no geral, eles são conduzidos por circunstâncias das quais nem ao menos se sonha. Para o observador atento e paciente, os fatos se produzem em quantidade, porque ele descobre milhares de nuances características que são, para ele, rasgos de luz. Assim o é nas ciências vulgares, enquanto que o homem superficial não vê numa flor senão uma forma elegante,
O sábio nela descobre tesouros pelo pensamento. Gente, essa coisa de trabalho mediúnico realmente é um estudo muito, muito preocupante mesmo. Quem participou e quem participa sabe. O problema são nossos preconceitos. Porque hoje em dia, por exemplo, assim, ó, nós não evocamos mais espíritos. Nós não evocamos. Quem fazia essa evocação de maneira muito sensata, e não era uma evocação, era o Chico Xavier nas cartas consoladoras. A pessoa chegava lá com o nome e ele ia mentalizar se essa pessoa vinha. Isso é uma evocação. Mas ele tinha que estar muito... Hoje em dia, no trabalho mediúnico, ninguém fala assim, eu gostaria de me comunicar com o espírito do Cláudio. Ninguém faz isso mais. Então, no trabalho mediúnico, o que é que vem, né? E como nós não temos treinamento constante sobre isso, as mediunidades hoje são bem fracas e bem duvidosas. Muitos médiuns hoje não passariam por nenhum teste. E tem uma coisa mística também, Jorjão, que nem Kardec aqui, quando fundou a sociedade. Quem que era o presidente espiritual que coordenava as reuniões ali? São Luís. São Luís sempre se manifestava ali. Hoje, qualquer reunião na casa espírita, vai ter o presidente espiritual que toma conta daquele trabalho, mas é o mesmo que fala, cada hora vem um espírito diferente para dar manifestação, para dar uma mensagem para o grupo, nunca o responsável pelo grupo. Aí fica vindo gente que já trabalhou na casa que desencarnou, gente não sei da onde, mas o responsável pelo trabalho não se manifesta mais, nem sabe, eu acho que os médicos nem sabem que tem alguém responsável por esse trabalho no plano espiritual. Gente, olha... Fala, Claudinho. Então, e hoje eles nem dão nomes, né? Não dão mais nomes. Porque o que interessa, na verdade, é o conteúdo. Sim. Não é nenhum nome famoso, nenhuma personalidade famosa. Então, o que interessa é o conteúdo da mensagem, porque ele fala aqui que às vezes vem um espírito que se dá o nome de Fénelon, mas mesmo que não seja o próprio Fénelon, se o conteúdo da mensagem for uma mensagem construtiva, for algo realmente positivo, que tenha coerência e tudo mais, é o que interessa. Se não é o Fénelon, pode ser alguém parecido com ele, porque pelo que a gente já estudou, à medida que os espíritos vão se evoluindo, eles vão se desprendendo das coisas materiais, eles vão ficando cada vez mais parecidos uns com os outros. Então, essas diferenças de personalidade vão se apagando. Então, o que interessa é a mensagem, não é o mensageiro. Olha, eu gostaria, gente, porque, de um dia, como estudo e como uma coisa séria, criar realmente um grupo mediúnico de estudo mesmo, entendeu? Porque eu tenho percebido tantas nuances novas que vêm na mediunidade e que o nosso preconceito não ajuda a perceber. Porque hoje em dia a mediunidade está mais mental, mais intuitiva do que qualquer outra coisa, entendeu? Então, sabe, às vezes o cara fica esperando lá 3 horas, lá o cara não vem, e quando ele vem... Jorginho caiu? E a ideia dele não dá, porque ele fica duvidando, porque ele... E outra coisa, eu tô aqui. É que você está cortando. A gente não entendeu nada do que você disse, pelo menos para mim não atravessou nada do que você disse. Então, faz o seguinte, desliguem um pouco, pode ser algum ruído, desliga um pouco o microfone para ver se melhora, aí quando for eu falar, liga de novo. Porque, gente, olha, eu gostaria de um dia que a gente se reunisse realmente para fazer um estudo bonito de mediunidade, porque tem tantas nuances interessantes que você escuta, que você vê, que o nosso preconceito não ajuda. E, principalmente, uma coisa, os médios não gostam de ser corrigidos. É muito melindre, você fala, olha, vamos rever um pouco essa mensagem, acha que isso não está muito certo. Aí o cara já fica achando que você está prejudicando, aí é meio ruim.
Sim, e o que eu ia ter um ponto que eu ia falar aí desse... Você falou da parte de ser mais mental, comunicação, aí eu fico pensando, ainda tem a necessidade de incorporação. Será que isso também daqui a um tempo não vai cair em desuso? Você não precisar incorporar, porque gera desgaste para o médium e tal? Sim, Amandinha, porque no estudo do livro dos médiuns e até da obras que vem depois e tudo mais, a mediunidade ela vai evoluindo, e um tipo de... E como os espíritos evoluem, essa incorporação incorporação mesmo mecânica é uma coisa mais material para o espírito. Ele vai ficando cada vez mais sutil. Então, a mediunidade vem para essa inspiração, vem para essa intuição. Ela não vai ser mais esse negócio mecânico. Conforme você evolui, a mediunidade vai evoluir para esse lado também, mais intuitiva do que alguém saindo, dando o braço para o médium e ser mecânico. Exato. Gente, olha, só que aí precisa ter o estudo, né? Precisa ter o estudo das obras, de tudo mais, para o espírito ter vazão no que ele vai ensinar. E, Amandinha, e isso é verdade. No futuro, nós vamos ser muito mais mentalistas, né? Então, a gente vai conseguir se comunicar através de telepatia muito mais fácil. Quer dizer, então, a mediunidade vai ser natural. Quer dizer, nós vamos ser médium de todo mundo, de poder pensar em alguma coisa, a pessoa receber. Agora, a mediunidade de intermediário ainda, nesse momento, é porque nós somos muito materialistas ainda. Mas não em relação ao desgaste, mas é porque o médium, como o Babu falou, é isso que eu fico pensando, não estuda, não se permite aprender, entendeu? E muito menos ser corrigido. Entendi. Aí fica muito naquelas mensagens evangélicas, fica ali só naquele... Fica citando... Porque a gente não sabe, né, devido a mistura, às vezes, a gente não sabe se o que o médium falou realmente é o que ele conseguiu captar ou se é coisa dele. Uhum. E isso também tem muito a ver, porque animismo é uma característica importante para a mediunidade. Porque o espírito só pode nos trazer, se você não for um médium mecânico, ele só pode utilizar aquilo que o médium permite que ele utilize o que ele tem. Por exemplo, assim, o Cláudio é contabilista, né? Se um espírito contabilista vai estar no nosso grupo, ele vai escolher o Cláudio como médium, porque o Cláudio já tem os conteúdos que ele pode utilizar para o seu trabalho. Agora, você pensa bem, se é uma mulher, por exemplo, um espírito feminino, e a Amanda estiver no grupo, com certeza esse espírito vai buscar na Amanda, por ela ter uma vibração feminina que melhor case com ela, senão não vai escolher o Jorge, o Babu, o Cláudio, porque, tudo bem, nenhum problema de médium receber um espírito feminino. Mas acreditem, gente, tem médium, tanto na Umbanda, como na mesa kardecista, que tem preconceito mediúnico. Eles têm um certo receio de que um espírito feminino venha dar alguns contornos mais delicados e isso possa caracterizar uma homossexualidade e ficar mal pro cara. Que isso? Olha que coisa absurda, cara. E isso eu já vi em centro espírita mesmo. No trabalho de desobsessão, um auxílio, o médium se recusa a receber, a incorporar um espírito sofredor feminino, porque para ele isso vai dar, sabe? É uma educação mediúnica. Na Umbanda, então, é o maior problema. Não acredito. Acredite, cara. Olha, a maior dificuldade que eu tive em dar aula de mediunidade em terreiro de Umbanda foi tentar falar para as pessoas que o seu orixá não é responsabilizado pela sua característica de sexualidade que você tem hoje. Sabe por que acontece isso, Cláudio? É o seguinte, no começo do século XX, a pessoa homossexual, pessoa negra, seja que for, uma pessoa diferente, era muito mal caracterizada pelo nosso eurocentrismo, certo? A única doutrina religiosa que abraçou as pessoas
homossexuais naquela época era o candomblé. Como não tinha explicação para explicar por que você se manifesta dessa maneira, sabe o que eles diziam? Diziam o seguinte: você é homossexual porque o seu orixá é feminino. Então, quem tem orixá feminino vai nascer homossexual. Orixá é o guia responsável pelo seu tutoramento o seu anjo de guarda é feminino. Então, foi uma explicação. Na Umbanda, cara, tinha médiuns que desconsideravam pessoas que têm orixá feminino e consideravam o Chico Xavier homossexual e o Divaldo, porque o Divaldo tem uma tutora espiritual feminina. E pelo jeito dele ser gentil, delicado, entendeu? A maior dificuldade para os caras era eu explicar o seguinte, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os caras dão... E na nossa mesa também tem essa coisa. Que coisa, hein? Impressionante, hein? Não, você pensa bem. Aí, sabe o que eu dizia para ele? Eu disse o seguinte, se nós temos aqui na Umbanda mulheres que recebem espíritos masculinos, elas não se transformam em homossexuais, elas são mulheres. Qual é a diferença? Eles ficavam sem responder, mas não aceitavam. Tanto é que eles preferiam que o guia deles fosse masculino, porque assim tudo bem. E não recebiam. Aqui no Paulo Ortiz, uma vez, um grande amigo nosso, grande amigo aqui da família mesmo, hoje ele nem é espírita mais, entendeu? Ele abandonou esse negócio, continua sendo médico, porque ele é médico, e ele é um professor de inglês que tem uma escola particular. E ele começou a trabalhar no Paulo Ortiz, tal. Expulsaram ele da mesa mediúnica, e um excelente médico, gente. Não cite nomes. Porque ele era homossexual, sabe? Fizeram uma reunião secreta, dizendo o seguinte: uma pessoa homossexual pode trabalhar numa mesa mediúnica? Eu falei, mas é óbvio, pô. Não, mas e se ele for, digamos assim, como é que chama isso? Promíscuo. Eu falei, alguém sabe aqui se alguém é adúltero entre vocês? Eu não sei. Se a pessoa é adúltera, ela pode trabalhar num trabalho mediúnico? Não, mas quem é que sabe aqui que é mediúnico? Cara, nós temos esses problemas com a gente ainda. Não sei se tinha isso na época de Kardec, mas hoje em dia, no século XXI, tem. Por isso que eu acho que... Eu acho que no tempo dele os problemas eram outros. Você pensa bem, hoje em dia, com essa condição de conhecimento que a gente tem, você poderia pegar a mediunidade e crescer até um ponto assim fantástico, gente. Mas esse é o nosso problema. E esse rapaz hoje, a gente encontra com ele não quer nem ouvir falar de espiritismo. E é um excelente médico. Excelente médico. Bom, vamos seguir na 13 ou vamos parar por aqui? Quem é que lê a 13 aí? Agora sou eu? Eres tu, Margarida. Então vai. As observações acima nos levam a dizer algumas palavras de uma outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Os espíritos, sendo muito diferentes uns dos outros, sob o ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida num sentido oposto, segundo a posição que eles ocupam, absolutamente como se ela fosse colocada entre os homens, alternativamente a um sábio, a um ignorante ou a um mau gracejador. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem é dirigida. Mas acrescenta-se, como ocorre que os espíritos reconhecidos por seres superiores não estejam sempre de acordo? Diremos primeiro que, independentemente da causa que assinalamos, há outras que podem exercer uma certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita da qualidade dos espíritos. Gente, olha, isso aqui merece Amandinha, desculpe aí. Isso aqui merece uma observação. No livro O Consolador,
Alguém já leu aí, não, esse livro, não? Não. Li alguns trechos, não li ele do começo ao fim. Claudinho, é uma pena, mas é um livro tão importante no meio movimento espírita como o Livro dos Espíritos. Perguntas, e quem escreve é Emmanuel. Olha bem, num dos capítulos desse livro, o Emmanuel, como sempre, fala sobre os animais. E ele coloca o seguinte, olha, mesmo espíritos da minha esfera discordam que os animais, assim, assim, assados, são seres assim, assim, assados. Então, o Kardec coloca bem isso. Você pensa bem, Emmanuel coloca o seguinte, que comer carne é um erro da alimentação. Mas ele fala, mesmo entre os da minha esfera, existem espíritos que discordam e colocam outra coisa. Ou seja, falar que os espíritos vão falar as mesmas coisas e nós vamos aceitar que isso é verdade, também nós temos que ter uma ideia de avaliar vários espíritos ao mesmo tempo para não aceitar uma ideia de um espírito. Porque você pensa bem, tem espíritos na esfera de Emmanuel que não aceitam que não comer carne seja um erro. E Emmanuel coloca no livro O Consolador. A alimentação carnívora é um erro de vício que nós adquirimos aos milênios, tal, e que hoje nos causa muitos problemas. Então, você pensa bem, mesmo entre os espíritos da mesma esfera, existem coisas bem diferentes. Num grupo mediúnico, nós teríamos que ter vários espíritos diferentes e que eles, sem saberem, nos dessem uma resposta, como o Kardec coloca na codificação, ideias diferentes sobre o mesmo tema, ou semelhantes, mas de maneira diferente, porque o espírito não pode falar igual ao outro, porque senão, aí eu acho que é mistificação. O que é que vocês acham? Porque o Kardec, ele não fala que não pode comer carne, né? Ele fala que pode se alimentar, como é que é mesmo? Do que der força para o homem trabalhar, enfim, não sei. Só que eu acho que aí a gente tem que analisar bem, porque se você pega um Emmanuel de uma esfera elevada e nem todos concordam, e ainda pede para passar a mensagem, então a gente pode discordar de Emmanuel, que Emmanuel esteja errado também. Sim, mas o que eu estou colocando é o seguinte, num grupo mediúnico, nós teríamos que ter uma ideia de, digamos assim, utilizar digamos, o método de Kardec. Em qualquer assunto que nós queremos discutir, nós temos que colocar a mesma pergunta para espíritos diferentes, sem que cada um saiba qual a resposta, para a gente poder ler as respostas e aí criar um conceito. E ao mesmo tempo duvidar ou questionar se isso é possível ou não. Eu penso assim que seria muito difícil acreditar que todos os espíritos, um determinado ponto de evolução, vão todos eles concordar com a mesma coisa. Né? Seria difícil, quer dizer, todos nós aqui, nenhum de nós quatro pensamos igualmente, né, sobre a mesma questão, cada um tem pontos de vista. Então seria natural que os espíritos também vão ter pontos de vista diferentes sobre uma mesma questão. Isso não é nenhum absurdo, isso é coisa natural do momento evolutivo que nós estamos. Mas aí... Sim, mas você quer dizer o que com isso, Claudinho? Termina o teu pensamento. Peraí, Babu. Então, faltou um complemento. Porque o que eu entendi do que você falou foi isso. Ó. O Claudinho falou que nós quatro aqui, nós temos pensamentos semelhantes, mas de maneiras diferentes de ver. Beleza. Mas é possível que cada pensamento aqui seja questionado, entendeu? Nós nos permitimos isso. Mas, digamos que o Babu fosse um espírito do grupo aqui, um espírito desencarnado que desse comunicação. Quantos de nós não acharíamos que esse espírito está com a razão e nós não o questionaríamos, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, para que a gente possa ter uma noção, a gente tem que permitir que os próprios espíritos digam coisas semelhantes, mas da sua maneira. Não, eles não podem ser iguais. Sim, mas aí que eu volto a dizer agora de novo, esse negócio aí. Então, essa questão que o Jorge levantou, você vê uma resposta, então, é que eu não lembro dessa pergunta direito. Você vê uma resposta pessoal do Emmanuel.
se aquilo está certo ou errado, ou seja, é uma visão pessoal dele. Se alguém embasar, então, você fala assim, no conservador está falando que não é para comer carne, está errado, porque aí é o Emmanuel propriamente está matando quem está falando, porque o pessoal da minha trupe aqui, uns concordam, outros não. Então, ali é só uma opinião pessoal dele. Sim. A gente não pode fundamentar, se alguém um dia perguntar para nós, que a maioria da gente que não come carne é vegetariano, né? Embasar assim, não, mas o Emmanuel, o conservador, fala que a carne é um erro. Não, isso aí é a opinião dele, então a gente não poderia passar isso para frente. Sim, mas aí é que está. O que eu coloco é o seguinte, porque aqui fala o seguinte, por isso que essa pergunta é importante, mas acrescenta-se como ocorre que os espíritos reconhecidos por seres superiores não estejam sempre de acordo. Ou seja, é importante imaginar que eles vão dizer coisas semelhantes, cada um da sua maneira. Mas nós não podemos ouvir apenas uma pessoa. Temos que ouvir várias pessoas e que ver se realmente as ideias batem na sua maioria e se ela tem concordes. Porque eu considero que a codificação espírita, pelo método de Kardec, é excelente. Ou seja, para cada pergunta que ele fazia, ele mandava essa pergunta para vários médicos. Aí ele recolhia todas as respostas e pegava a que tinha concordância. Porque aquilo que é uma visão universal, ela é a mais certa. É que ele vai continuar aqui, vamos pedir para a Mandia continuar, que ele vai continuar. Mas aqui ele já deixa um alento, ele fala assim, que essa não concordância vai depender do conhecimento do médium e da moral do médium. Aí na parte de cima, só que agora ele vai complementar com mais uma coisinha. Vamos lá, Amanda. Este é um ponto capital, cujo estudo dará a explicação. Por isso, dizemos que esses estudos requerem uma atenção firme, uma observação profunda e, sobretudo, como de resto em todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. São precisos anos para fazer um médico medíocre e os 3/4 da vida para fazer um sábio. E se querem algumas horas adquirir a ciência do infinito. Portanto, não nos enganemos, o estudo do Espiritismo é imenso, toca em todas as questões da metafísica e da ordem social, e é em todo o mundo, e é todo o mundo que se abre diante de nós. Deve-se explicar... Aí que tá, gente, nós caímos, vem cá, mas com essa questão aqui, nós caímos numa questão que talvez mais para frente você vai responder. Porque, olha bem, se for assim como ele está dizendo aqui, nós temos que sempre que relativizar, é isso que ele disse? Tudo é relativo? Nós não temos uma verdade, digamos assim, se não absoluta, mas uma verdade que pode ser uma rota segura? Não. Não é isso, Jorge. Sim. Olha, pessoal, lê de novo isso aqui, Esse ponto é capital, cujo estudo dará a explicação. Por isso dizemos que esses estudos requerem uma atenção firme, uma observação profunda e, sobretudo, como de resto em todas as ciências humanas, quer dizer, observação profunda e atenção no estudo. São precisos anos para fazer um médium medíocre e os 3/4 da vida para fazer um sábio. E sequer algumas horas para adquirir do infinito. Portanto, não nos enganemos. O estudo do Espiritismo é imenso. Toca em todas as questões metafísicas e da ordem social. E é todo mundo que se abre diante de nós. Ou seja, nós não podemos ter preconceitos, mas não podemos relativizar tudo. Senão, nós não vamos ter uma reta. Agora, se você não relativiza, mas tem um ponto, você perde todo esse mundo que se abre, que pode ser tão certo quanto esse. Se não for assim, está errado. Não, mas é que nem o Cláudio falou. Conforme a gente vai evoluindo, os espíritos vão evoluindo, eles vão o mesmo patamar de conhecimento. É que nem uma pirâmide, que nem a Luciliana Galvão fala. Você tem 4 faces da pirâmide. Um vai pelo conhecimento, o outro vai pela ciência, tudo vai culminar para o mesmo ponto lá em cima da pirâmide.
Então, o que ele fala aqui, ó, os espíritos vão começar a se manifestar, você vai ter que pegar aquilo e não aceitar logo de cara. São anos e anos de estudo para você poder publicar algo e falar assim, ó, isso aqui até que me chegou é o que os espíritos concordaram. Por isso que eu questiono essa questão do Consolador para o Emmanuel enfatizar. Eu falo para não comer carne, os outros falam para não comer carne. Ele tinha que se abster de falar isso aí. Sim, mas o que eu coloquei... É a opinião pessoal minha. Aí, eu sei, mas, Babu, mas o que eu coloquei isso aqui não foi em relação a comer carne, foi em relação ao item anterior, que ele mesmo coloca, no movimento aonde eu me mantenho, quer dizer, no nível espiritual que eu estou, tem espíritos que dizem ao contrário do que eu estou dizendo agora. Ou seja, os espíritos, mesmo no mesmo nível, têm opiniões diferentes. Então, nós não podemos ouvir apenas um espírito. Nós temos que ouvir vários espíritos e criar uma opinião nossa. Que também não pode ser somente uma opinião. Tem que ser uma observação. Mas não pode ter uma opinião tão contrária também. Porque senão confunde a gente embaixo. Um dos dois tem que estar certo. Mas por isso que o estudo tem que ser, digamos assim, sensato. Não pode ser assim, olha, eu estou certo e você é errado, entendeu? Não pode ser assim. Porque se nós vamos discutir qualquer assunto... É o que o Kardec fez, conforme ele, para publicar o Livro dos Espíritos, foi em 57? Foi 57, mas ele começou em 54. Isso, você tem todos uns anos ali para fazer isso aí. E agora, vamos questionar esse Consolador. O cara fez pergunta no dia e já imprimiu o livro no outro dia. Não questionou outros médios. Eu penso assim, que o que ele está querendo dizer aqui é que o Espiritismo não pode ser encarado como um oráculo que diz todas as verdades incontestáveis e ninguém pode falar nada. Ele é um estudo, assim como alguém que entra numa universidade para se formar como médico ou na área de humanos, ele vai se formar, depois ele vai fazer uma pós-graduação, depois ele vai fazer um mestrado, um doutorado, tudo isso exige um estudo, um empenho, né? A pessoa tem que ter perseverança, tem que continuar no estudo. O Espiritismo é a mesma coisa. Não esperem respostas, né, de todos os problemas humanos em questões, né, em questão aí de segundos. Tudo isso vai exigir muitos anos de estudo. Sim, então Deus, né, o plano espiritual vai nos dar de bandeja tudo de graça para a gente. A gente tem que correr atrás também do estudo. É isso que vai ser anos e anos de estudo para você confirmar. Por isso, agora, eu não lembro dessa resposta que o Jorge falou. Eu me admiro, mano, ter colocado alguma coisa num livro desse aí, porque ele tá aí matando a própria obra que ele escreveu. Então, porque ele está dando opinião pessoal de tudo, então vamos ser radical, assim, modo brincar. Vamos rasgar o Consolador que não presta. Eu estou com o Consolador aberto aqui, a pergunta 129. Ele pergunta assim, é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Aí ele responde, a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. E aonde que ele comenta que os espíritos da esfera dele não concordam com... Aqui, nessa pergunta aqui, ele não fala em relação aos outros espíritos, não. Isso aqui é o que ele está dizendo. Mas não tem um texto que ele explica isso, olha, mesmo onde eu estou tal, porque ele fala exatamente isso. Na resposta dessa pergunta, ele não fala nada disso. O restante tem um outro parágrafo aqui, mas ele não fala nada disso.
Isso, mas tem um texto nesse livro que fala sobre isso. Vamos ver. Será que é no livro Emmanuel? Sei lá. Mas eu vou procurar esse texto aí passo para vocês, verdade. Amandinha, você quer colocar alguma coisa aí? Você está só ouvindo? Não, estou ouvindo. Só para dar um fecho, Lembra, Jorge, que eu passei para você que na Bíblia, no Antigo Testamento, diz que o homem foi criado para ser vegetariano? Sim. Então, esse trecho é de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Uhum. O que é que diz o texto? Aqui diz o seguinte, os versículos anteriores falam sobre a criação do homem, né? E aí ele fala no versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Então ele não está falando que os animais servirão para mantimento dos homens, só os vegetais. Continua essa parte da Gênesis mais um pouquinho. Continua um pouquinho só. Ali está falando também que todo réptil da terra, que a alma vivente, toda a erva verde, lhe será para mantimento. Mas aqui está falando para os animais. Não está falando para os homens. Só pegando o senhor aí no contrapé, só. Para ver se o senhor está esperto. O senhor tentou pegar no contrapé, mas o senhor não conseguiu. Aí, vai voltando esse negócio aí, mano. Conforme você vai evoluindo, que nem o Claudio falou, os espíritos vão ter a mesma opinião. Por isso que vai ser, o Emmanuel vai ser quem está bem maior que nós, e ele falar que entre eles ali, tipo, tem opinião muito diversa, eu acho estranho. Uma coisa é nós aqui de terceira ordem, o Claudinho falar X, eu B, a Amanda falar D, o Jorge falar um M, aí sim, mas conforme você vai evoluindo, é para você manter o mesmo conhecimento, porque senão é aquela verdade, não tem uma verdade absoluta. Fica um monte de verdade e cada um escolhe a sua. Por isso que eu te falei isso, né? Se tudo é relativo, se não é. Mas eu vou achar esse texto do Emmanuel, aí eu vou achar. Pode ser no livro Emmanuel, no livro Emmanuel, entendeu? Quando fala sobre os animais. O livro chama-se Emmanuel. Se não me engano, eu acho que eu confundi isso aí. É sobre os animais, parece. Pode ser que seja. Vou dar uma procurada também. Mas nesse trecho... Aí eu vou dar uma procurada nesse trecho para ver se eu acho, eu te passo. Gente, olha, nós estamos então aqui, ó, 7h30, hein? Nós estamos aqui no item 13, no par e estudar que é preciso de tempo. Muito tempo para adquirir. Amandinha, você fala muito pouco ou nós homens falamos muito aqui, não sei você falar? Não, mas eles falam, eu vou absorvendo tudo. Estou aprendendo, né, muita coisa. Mas você tem que colocar também o teu conhecimento, menina. Você está aqui para nos ensinar também. Tá bom, quando eu tiver alguma coisa assim, eu falo. Que é isso? Ô, Claudinho, a Amandinha tá dando uma de humilde aqui. Você viu essa, não? Tá. Ai, coitadinha de mim. Quando eu tiver um conhecimento, eu passo, tá? Tá fazendo? Meu Deus. Encerrando a gravação. Quem é que faz a... Fala aí, Claudinho. Encerrando a gravação. Encerra.